Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estarei falando um pouco mais sobre o que são a classe dos ativos, né? O que são classe dos ativos, né? São grandes categorias de investimentos que têm características semelhantes, né? E reagem de forma parecida ao mercado e possuem níveis de riscos e retorno e liquidez diferentes, né? Elas existem para ajudar o investidor a diversificar, controlar riscos e organizar a carteira, né? Então, aqui na tela do computador, eu preparei um doc, né, com todas essas divisões por setores de como funciona, né, os níveis, né, da classe de ativos dos investimentos. Vamos aqui para dar uma olhada. Vamos aqui na tela do computador, então. Aqui está, né, o, o doc que eu preparei. E aqui existem várias divisões, né, de como é dividido essa tabela das classes, né. E a primeira de todas, né, que seria a mais comum e a mais conhecida entre os investidores, tanto investidores no Brasil e tanto como investidor nos Estados Unidos, seria a renda fixa, né. São ativos que pagam juros ou rendimentos previsíveis, né? Ativos de curto prazo ou longo prazo, né? Aqui a gente tem, como exemplos, a gente tem os títulos públicos, né? Os treasuries, né? Que seria o tesouro direto, né? Temos os bonds corporativos e ETFs como o BND e o SGOV, né? Que são a representação de ativos dessa categoria, né? Que seria o BND ou o SGOV. Quais são as principais características dessa categoria, né? Os riscos são menores, né? Por o ativo não ficar oscilando, né? Tanto para cima, tanto para baixo, né? A gente não encontra esse problema, né? Mas também o retorno é menor, né? Bem menor, né? Porque, tipo assim, o que vai fazer ali a pessoa lucrar com a renda fixa seria a taxa de juros ali do ativo, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem 15% ao ano e nos Estados Unidos a gente tem cerca de 4,20% ao ano, né? E fora os rendimentos mensais que nos Estados Unidos o SGOV paga, né? Que seriam os dividendos para você permanecer naquele ativo. O SGOV paga dividendos mensais. Fora os rendimentos, né, de 4,20% ao ano, né? Proteção em crise, né? Porque ali vai ser o único ativo que não vai ter tanta variação, né, como os outros, né, que tem uma volatilidade mais alta, né, como as ações diretas, né. E sensíveis aos juros, né, como eu falei. Se a corte de juros, né, tipo, ou nos Estados Unidos, tanto no Brasil, se tiver corte de juros, esses ativos vai sentir negativamente, né? Porque se a corte de juros, né, a, a renda variável, né, ela vai ficar mais atrativa, né? Já a renda fixa não vai ter tanta atração, porque se eles cortar a taxa de juros, né, ele vai cortar também a taxa, no caso do CDI, como se fosse no Brasil, né? Aí não vai compensar a renda fixa, né? Aí fica mais rentável entrar em renda variável, né? Que seriam as ações diretas, ok? Então essa seria a classe número um dos ativos, né? Que seria a renda fixa, né? Agora a gente vai passar para a categoria 2, né? Que seria a renda variável, né? Vamos passar aqui para a renda variável. Aqui, ó, renda variável, né? Ou as ações diretas, né? Exemplos, né, de uma renda variável: ações, a INTC, né, que seria da Intel, temos a IBM, né, a Disney, que é a DIS, de ETFs,
de ações, a gente tem, exemplo, o SPY, né? Temos e o QQQ também, né? Quais são as características dessa categoria, né? Os riscos são maiores, né? Bem mais maiores do que da renda fixa, né? Maior potencial de retorno, ou seja, quanto mais você ficar exposto, mais você pode estar tendo lucros exponenciais, né? Ou também perdas maiores, né? Ou seja, você pode ter muito lucro, né? Mas também pode perder também, porque ali a volatilidade é mais alta, né? É, maior maior risco, né? Que eu já falei, maior potencial de retorno também a gente falou, a volatilidade que é extremamente alta, né? Tanto para cima, tanto para baixo, né? E crescimento no longo prazo, ou seja, se você segurar um ativo na carteira por um determinado tempo, você pode ver esse ativo crescendo aos pouquinhos, né? Como, por exemplo, se você pegar qualquer ativo, cara, quer ver? Vamos entrar aqui no Invest, para a gente ter uma noção aqui. Vamos colocar, vamos ver aqui uma ação, cara. Vamos colocar aqui a First Solar. Ó, a First Solar é só um exemplo, tá, gente? É uma ação direta de uma empresa que eu tenho na carteira. Vou esperar carregar aqui. Carregando o mapa. O gráfico, quer dizer, o mapa está carregando o gráfico. Olha lá, se a gente pegar aqui no período máximo, a gente vai ver que a First, ali do... Quem pegou aqui, que é o ponto mais baixo dela, lá em 2012, ela custava 15 dólares, aqui ó, parte mais baixa. Tá lá, 15 dólares. Ela custava 15 dólares. Ou seja, quem segurou, né, desde lá de 2012, né, carregou para o longo prazo tipo, vendeu aqui agora a 284, cara, essa pessoa teve mais de 500% de lucro, né, durante todo esse período. Ou seja, segurar para o longo prazo, dependendo do ativo, né, você pode também estar lucrando bastante, né? O que seria aqui, né, que é o crescimento no longo prazo, né? Seria uma das características desse setor, né? Vamos lá, vamos fazer uma breve revisão aqui do item 2, renda variável. Ações, né? Que são ali alguns exemplos. Ações, ETFs de ações, né? Maior risco, né? Maior potencial de retorno, né? Ou seja, maior potencial de crescimento, né? Volatilidade, né? Extremamente alta e crescimento no longo prazo, beleza? Agora a gente vai passar para o terceiro item, né? Que seria as commodities, né? O que seriam as commodities, né? Seriam produtos do mundo real, né? Como o ouro, prata, petróleo, né? Urânio, enfim, esses tipos de ativo, né? Aqui a gente tem exemplos, né? Como eu já citei, eu acabei de falar, né? O ouro, prata, petróleo, urânio, agricultura, né? Quais são as características desse setor, né? Ele serve como proteção contra a inflação ali do país, né? Volatilidade alta, né? E depende de ciclos econômicos. O ouro, por exemplo, né? Né? Ele entra ali na parte de proteção contra a inflação ou proteção da carteira, né? Que seria o hedge, né? Que é uma espécie de ali na carteira, para quem tem o ouro físico, né, lastreado no ouro físico, ou ETFs, ou ações diretas do ouro, você percebe que quando o mercado está em queda, né, ali, o ouro, a tendência dele é ir contra isso, né, tipo, tudo está caindo, ele começa a subir.
Por isso que é bom você ter esse ativo na carteira. Não que todos que estão aqui ele vai performar igual. O urânio, por exemplo, por exemplo, é uma commodity cíclica, né? Ali a gente teve uma explosão do urânio ali no... Quer ver? Vamos olhar aqui no gráfico. Pelo menos da WEC, né? Teve esse boom e ainda ele vai... Vamos ver aqui. A gente teve um boom tipo assim, ainda não acabou. A gente ainda está num, vamos dizer assim, no começo de um novo ciclo, né? Porque teve aquele boom, se você puxar aqui o gráfico máximo, a gente teve o boom durando lá em 2007, lá 2007, né? Aí teve uma correção, o fundo aqui de 46 centavos, nossa, cara, 46 centavos. Quem pegou 46 centavos, cara, encheu a tampa. Meu amigo, 2008, na época que o Bitcoin estava nascendo ainda, né? Aí agora a gente está entrando, cara, numa nova onda. Começou lá na época da pandemia, né? Caramba, cara, ó, tava 56, 63 centavos de dólares. Eu entrei na Urânio Energy Corp quando ela estava por aqui, ó, custando 7 e pouquinho, né? E agora está custando 12, né? Ou seja, já tem um lucro aí. Mas quem pegou aqui, meu amigo, ó, pegou 88. Nossa, cara, você tá louco, filho. Menos de $1. Tá fofo, cara, você é louco. Mas então, a gente está entrando num novo ciclo do urânio, né? Que seria essa commodity cíclica, né? O ouro já não é cíclico porque ele está sempre, né? O ouro está ali desde sempre, né? Então ele é um ativo de proteção da sua carteira, né? Tá, a gente passou aqui agora pelas commodities, né? Agora a gente vai entrar por mercado imobiliário, né? Que seria aí o quarto setor da classificação dos ativos, né? Que seria investimentos ligados a imóveis e aluguéis, né? Enfim. Exemplos, claro, a gente tem os REITs, né? Eu já tenho vídeo aqui no canal sobre REITs, né? E quais são os REITs mais lucrativos, enfim, que pagam mais dividendos. Eu tenho esse vídeo aí. Vou até deixar ele no o card em algum canto aqui da tela, né, para você estar assistindo esse vídeo. Se não me engano, é um dos vídeos mais visto do canal, esse vídeo. Ok? Vou deixar o card em si. Fundos mobiliários também entra nessa classe de ativos, né? E as características desse nível, né, seriam a geração de renda passiva, né, com os dividendos, né, muito sensíveis a juros, isso é óbvio, né? Pô, a gente está falando aqui com o mercado imobiliário, né, os investimentos. E boa previsibilidade de caixa, né? Ou seja, ali com os dividendos, você pode estar criando ali um caixa, né? Ou uma reserva. Ou você pode reinvestir, né? Esses dividendos aí, né? Ou tá aproveitando ele para criar ali um caixa, né? Com esse pinga-pinga de dividendos por mês, né? Então, revisando, o quarto setor ele é de investimentos ligado a imóveis, a aluguéis, né? Dividendos e geração de renda passiva, passiva no caso, né? E o problema é que ele é sensível a juros, né? Mas também tem uma boa previsibilidade de caixa, beleza? Agora a gente vai passar para o quinto item, né? Que é o caixa, né? É o caixa, equivalente ao caixa, né? Exemplos, cash é aqui como se fosse uma reserva de oportunidade, né? Que a gente cria aí. O cash é o seu dinheiro que você coloca ali, né? Manda para sua corretora e coloca nos ETFs de renda fixa, né? Para estar gerando ali um jurinhos, né? Ali todo mês, né? O retorno é baixo, né? Ele é quase o do renda fixa. E é uma reserva de oportunidade, como já falei, né? Já coloquei aqui, reserva de oportunidade.
Então aqui não tem muito o que está falando, né? A gente vai passar agora para o nível 6, né? Que seriam os ativos alternativos. Essa parte aqui é muito legal, cara. Porque ele tem muita coisa ali, muita coisa, tem muito detalhe. Tá, vamos começar aqui por os exemplos, né? Tem as criptomoedas, né? Bitcoin, Ethereum, Solana, enfim, aqueles ativos lá que todo mundo já conhece, né? Para quem é do mundo dos investimentos. Eu já fui do mundo das criptomoedas. O que me fez entrar no mundo da renda variável foi pelas criptomoedas lá em 2020, né? Ixi, cara, já passei por cada coisa, cara. Você tá doido, filho. Mas hoje em dia eu não. Para falar que eu não tenho, cara, criptomoeda, eu tenho só Bitcoin Cash. Eu ainda acredito no Bitcoin Cash, por mais que seja ali um ativo especulativo, assim vamos dizer, né? Que é um meio que um. Teve aquela divisão da comunidade lá em 2017, né? Quando criaram esse fork, né? E teve aquela valorização dele, enfim. E hoje está abaixo, acima dos US$ 550, né? Eu tenho ali 4 Bitcoin Cash. Tenho na carteira, eu tenho na minha carteira privada, né? Beleza? O segundo item é o Private Equity, né? O que seria o Private Equity, né? Seria um investimento investimentos privados em empresas que não são listadas na Bolsa de Valores, né? É como se fosse, assim, tem uma empresa de capital fechado ali, né, que ela não é listada na bolsa, né, e existem grandes investidores apostando nessa empresa, né, ali um investimento direto, né, e é a mesma coisa, tipo, funciona como se estivesse na bolsa, ali na bolsa, mas não tem, né. É uma coisa assim que ainda poucos investidores ainda conhecem, somente quem está entrando agora no mercado, né, ainda não conhece essa categoria de investimento. Eu vou até, cara, mais para frente, eu posso até fazer um vídeo mostrando com detalhes como que funciona esse Private Equity, né, que seria o PE, né, que é uma das ali um dos fatores aqui da categoria dos ativos, né? Que seria ali das 6 ativos alternativos. Ok? É meio por cima assim, não deu muito para entender, mas eu vou fazer um vídeo a respeito disso, mas com mais detalhes para vocês entenderem como funciona. ETFs alavancados, eu já tenho um vídeo sobre isso, né? E as características desse aqui, as características desse nível, né, seria risco muito elevado, né, porque principalmente criptomoeda, cara. Criptomoeda, cara, é o mercado mais volátil do mundo. Um ativo ali pode subir 100% num dia, mas também pode cair 80, 90% numa pancada só, tá? É um mercado muito especulativo, né? Tirando o Bitcoin, é um mercado muito especulativo. Até o Bitcoin também, cara, depois que começou a entrar essas grandes corporações aí no Bitcoin, começou muita manipulação, né? Os ciclos estão ficando diferentes do outro, tá ligado? Não tá sendo mais como era antes, tá havendo muita manipulação. Por isso que até então eu meio que deixei de lado ali esse mercado ali, por enquanto, vou deixar quietinho ali. Por agora não me interessa, né? Eu tô ali ali nas minhas ações, nos meus ETFs, nos meus REITs, enfim. Podem amplificar ganhos e perdas, né? Ganhos muito elevados e também perdas muito elevadas, né? E exige conhecimento, né? Tipo, a gente tem muito exemplo aí na internet, cara, de pessoas que perderam muito dinheiro com criptomoeda, achando que ia ficar rico da noite pro dia e acabou quebrando a cara, né? É um mercado muito especulativo, cara. Beleza? Então esse seria ali o último setor aqui, né, da classificação dos ativos, né? E a gente vai aqui para um resumo aqui. Por que isso é importante? Porque não existe investimento perfeito, né? Existe
combinações inteligentes, né? Ou seja, você pode, com essa lista, né, com essas categorias, tá criando ali uma carteira, né, de repente com edge ali, né, com produtos defensivos, com produtos com mais volatilidade, né, ali produtos mais expostos ao mercado, enfim, aí você escolhe, né, como trabalhar cada setor, quais escolher, né, para poder estar montando uma carteira, beleza, gente? Então essa foram as 6 classes dos ativos dos investimentos, né? É um breve resumo assim, né, para você ali tá começando a entender como que funciona, né, ali as categorias dos ativos, né? E tá podendo criar uma boa carteira ali com vários tipos de ativos, né? Ok? Então, gente, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje, né? Mostrei ali como que funciona a classe dos ativos, né? Breve eu estarei fazendo, eu posso até fazer, cara, tipo, de repente, um vídeo aprofundando em cada setor desse, né, ali mostrando mais ativos, né? Mais ativos ali como exemplo, né, de cada setor ali para você estar conhecendo mais profundamente, né? Porque esse aqui foi um vídeo mais ali superficial, né, para vocês dar uma passada ali pelos os setores, né, e tá entendendo um pouco mais como que funciona, tá ok? Então, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo do nosso canal, né? Espero que todos tenham entendido como que funciona, né, os setores, e espero que tenham uma boa noite, bom dia, uma boa tarde, e eu vou ficando por aqui, e um grande abraço e até logo, fui!